a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que ele sirva. Versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos levantou, nos libertou, nos resgatou, pôs um nome sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Pai, nessa manhã nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e nós te pedimos que o teu Espírito nos dê a direção segundo aquilo que o Senhor já propôs no seu coração, porque só o Senhor sabe aquilo que o teu povo precisa. Senhor, eu quero apresentar este povo. Este povo é o teu povo, e o Senhor domina sobre nós. Pai, que nenhum espírito que não louva ao Senhor tenha liberdade para permanecer neste lugar. Que todo cansaço, todo peso, toda fadiga bata e retirada na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E que a paz do Senhor, que o refrigério da tua presença esteja conosco, meu Senhor da glória. Eu apresento a minha vida e te peço, Senhor, me ajude mais uma vez nesta manhã, porque pregar eu não sei, mas eu me coloco à sua disposição e te peço que o Senhor faça conforme a sua vontade, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus já havia proposto no seu coração libertar o seu povo. E aí Deus diz assim: olha, Moisés, você vai ter que levantar cedo. Levante cedo. Eu preciso que você dê um recado para Faraó. Você diga para ele que chegou o tempo do meu povo ser liberto. Só que para que o propósito de Deus se cumpra na totalidade, não basta somente a vontade de Deus. Basta também, é necessário, a escolha do homem. Porque Deus deu uma ordem para Moisés, e Moisés precisava seguir em direção àquilo que Deus estava traçando para a vida dele. E aqui eu já começo dizendo para vocês que a nossa vida, ela é feita de escolhas, e que escolhas apontam para um destino. Que tipo de vida você quer viver na realidade? Porque o desejo de Deus é libertar um povo para viver a plenitude de tudo que Ele tem. E isso não se restringe a uma vida particular, mas uma vida comunitária. O que Deus tem para realizar não é somente para nós, é para nós, para os nossos e para tudo que temos. Só que na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus, Deus sempre vai estabelecer um destino. Deus sempre vai estabelecer um propósito. Só que o seu inimigo, ele vai sempre te chamar para que você faça concessões. E essa é a história de Deus, que fala a respeito da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que o Senhor já tinha decretado a libertação do povo de Israel, mas o inimigo resiste. O inimigo tipificado por Faraó, por um governante que controlava um sistema. Esse é representado
pelo inimigo das nossas almas, que controla o sistema deste mundo. Um sistema esse que Deus já decretou a sua libertação. Mas eu quero saber por que você insiste em comungar com esse sistema e quer viver a realidade do que o Senhor tem para a sua vida agora. Ou quebramos as alianças, ou quebramos os pactos. Interessante que quando se fala de quebrar alianças, de se quebrar pactos, as pessoas só pensam em manifestação espiritual. Botar a mão na cabeça, tirar demônio. E esse demônio está enraizado na sua alma, que não deixa você caminhar. E esse demônio que se alimenta dessa sua falta de posicionamento diante do Senhor. O Senhor disse: Moisés, levanta, fala com ele. E disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã, tarde, levanta-te pela manhã, cedo. Sabe o que é que eu imagino? Que naquela noite Moisés não conseguiu dormir. Porque quando você tem algo para realizar, você tem algo destinado por Deus, um propósito, uma missão e uma responsabilidade. Quantas pessoas conseguem dormir quando no dia seguinte tem um compromisso importante? Eu não tenho condições nem de dormir, porque eu já passo a noite pensando no que eu vou resolver. Então eu posso parafrasear que naquela noite Moisés nem dormiu. Não foi difícil Moisés acordar, porque ele nem dormiu. Porque ele tinha um cargo, ele tinha uma responsabilidade. E ele só conseguiu cumprir o propósito porque ele aprendeu a se posicionar. Meu irmão, a vida com Cristo é uma vida de posicionamento. Mas é você quem vai decidir que tipo de vida você quer viver. Eu acho que já existe fake demais no mundo. Eu acho que já existe mentiras demais no mundo. E eu acredito também que o adversário sabe fazer o trabalho dele muito bem. Que é matar, roubar e destruir. Tudo depende de um posicionamento. Só que o ato de decidir nos custa. Existe um preço na nossa decisão. E o preço para decidir é a renúncia. Deixa eu me dizer, meu querido, para ser salvo, você não precisou fazer nada. Porque a salvação é por meio da fé. E é um dom de Deus. Jesus disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Precisa fazer mais alguma coisa? Não. Aquele que crê no Filho já possui a vida eterna. Só que para ser discípulo, você precisa renunciar. E esse é o preço, e esse é o custo. É o custo de não dormir. Porque você está preocupado com o que você vai fazer no dia seguinte, então você não consegue dormir. É o preço de renunciar à sua vontade. É o preço de renunciar à sua carne. É o preço de não fazer aquilo que a sua alma quer fazer. Só que o preço da renúncia parece que ficou muito caro. Porque essa geração não quer mais renunciar. O preço da renúncia me leva para a santificação. Porque sem a santificação, ninguém fará isso. Só que todos vamos ver a Deus. Sabe como é ver a Deus? Ver a realidade de Deus hoje, aqui e agora. Para você ver essa realidade sendo consumada na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, você precisa renunciar. Levanta
levante pela manhã cedo e vá. Primeiro, eu me posiciono. Primeiro, eu tomo uma atitude. E aí, quando eu resolvo tomar uma atitude, aí Deus olha e diz: pronto, está no ponto que eu quero. Agora, versículo 22. E naquele dia, no dia da sua atitude, no dia do seu posicionamento, no dia que você decidir renunciar, no dia que você decidir se apressar em fazer o que o Senhor tem para a sua vida, agora eu vou fazer separação. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita. Você pode até estar nessa terra, meu irmão, essa terra contaminada, mas tem um detalhe: o Senhor quer separar o seu povo no meio de uma terra corrompida. O Senhor quer fazer coisas grandes e Ele quer fazer separação no meio do povo dele, mas o povo dele precisa decidir se posicionar. Meu irmão, você pode estar até aqui, mas você não faz parte desse sistema. E é isso que nós precisamos entender. Lucas 9:23, o que Jesus disse? Podem ler. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E tomar a cada Dia. Ou seja, a renúncia é diária. Não é hoje eu renuncio. Nós criamos um conformismo. Não, mas eu fiz isso. Não, mas hoje. Não. A renúncia é diária. A renúncia deve ser vivida todos os dias. Queremos a salvação, mas não queremos a renúncia. Desejamos as promessas, mas resistimos ao senhorio de Cristo. Dizemos: Ele é o dono da minha vida, mas não nos entregamos de forma sincera. Dizemos: o Senhor é o dono da minha casa, do meu lar, mas não temos coragem de celebrar um culto na nossa casa. A gente não consegue fazer nenhum culto doméstico. Que dirá chamar um vizinho? Ele é dono da sua casa mesmo? Ah, mas o Senhor é o dono da minha vida financeira. Ele é aquele que me faz prosperar. Ele é o dono de tudo. Ele que tem me abençoado. Mas não somos generosos. Temos a mão mirrada. Então, meu irmão, estamos muito longe de sabermos o que é senhorio. Ele não é açougueiro, não, irmão. Ou você se entrega por inteiro, ou você não pertence a ele. Ei, o Senhor não quer partes da sua vida. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que, como uma casa que tem vários compartimentos, não é assim? A casa tem a sala, tem a cozinha, é super figura, viu? Olha aí. Vamos lá. Já cheguei por aí. Tem sala, cozinha, banheiro, tem uns quartos. Não é assim? Não. O visitante entra em todos os cômodos? Entra ou não entra? Ele tem acesso a todos os cômodos? Então ele fica restrito a alguns compartimentos. Ok? E o dono? O dono tem acesso a tudo?
O dono mexe em tudo. O dono faz aquela faxina, joga tudo para cima e pega o que não presta e joga fora, porque ele tem liberdade para se mover na casa. Então eu não preciso dizer mais nada. Se tem áreas na sua vida que Jesus não tem acesso, deixe eu lhe dizer. Eu não vou lhe pedir desculpa hoje, porque é o Senhor que está falando. Aí você resolve comigo. Se tem compartimento na sua vida, se tem coisas na sua vida que Jesus não tem o senhorio, que Ele não tem acesso, me desculpe. Aliás, eu falei que não é pedir desculpa, né? É o hábito. Então tira a desculpa. Ele não é o dono da casa. Ele é um visitante que entra para lhe alegrar, que entra às vezes com um presente e você recebe muito bem, mas que logo logo ele vai embora, porque a casa não pertence a ele. O Senhor só fica no lugar onde ele tem um senhorio, e ele não divide senhorio com ninguém. Ou ele é Senhor, ou ele não é Senhor. E é isso que o inimigo tem feito. Ele tem tentado negociar os princípios da palavra de Deus. Ei, não fique pensando que ele quer tirar do ambiente da igreja. Não, nem precisa mais. Basta ele fazer com vocês algumas negociações. E eu acho que a gente vai precisar fazer um contrato agora também. Outro tipo de contrato. Não é só os casais, parece que a gente rasga ou se a gente assina. Eu acho que esse contrato vai ser um contrato com o inimigo. Não, tem coisas que precisam ser faladas, porque senão a gente não cresce. E eu não quero ficar aqui, vocês querem ficar? Eu não quero. E fique tranquilo, porque a palavra primeiro veio para mim. Está tudo certo. Não estou jogando no colo de vocês, não. Eu já botei aqui, já recebi. E agora eu estou passando para vocês, a parte de cada em cada um. A gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa parar com esse evangelho de mentira e viver a realidade do que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a responsabilidade é muito grande. E a maior responsabilidade é com a sua vida. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Às vezes você pode sair por aí falando de Jesus, e as pessoas recebem Jesus, e você? Como é que está a sua vida? E aí a Bíblia diz que Deus fala que vai fazer separação. E esse é o segundo ponto. Primeiro, o Senhor fala para que tomemos um posicionamento. Depois que a gente toma um posicionamento, eu vou fazer os passinhos. Primeiro, eu tomo um posicionamento com o Senhor. Depois, o Senhor disse, agora sim, vamos fazer separação. Eles são meus, ainda que estejam nessa existência, ainda que estejam nesta terra contaminada. Esse povo aí é um povo diferente. Esse povo tem dono, esse povo me pertence. Aí, quando o inimigo perceber que você se posicionou e que você já foi separado, agora chegou a hora da barganha. É quando ele vê que ele já perdeu espaço na sua vida. É quando ele vê que não tem mais lugar para ele na sua vida, na sua casa, na sua família. Aí agora, como um perdedor, ele vai te chamar para um acordo. Mas o que foi que falamos no começo? A nossa vida é feita de escolhas. Vá para o versículo 25. Vamos lá? Podem ler. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus essa terra. Não. Oxe, mas Deus não disse que era para ser. Porque o povo tinha que sair
Senhor? Deus não fez separação entre o povo do Egito e o povo dele? Moisés não se posicionou? Vocês não se posicionaram? Agora chegou a hora de tentar um acordo. Então chamou o faraó, Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nessa. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não aceite mistura com o diabo. Esqueça a vida dupla. Ei, não existe dupla cidadania espiritual. Você sabia que isso me figura? O homem criou até dupla cidadania. Você pode ser cidadão brasileiro e você pode ser um cidadão norte-americano. Só que isso no mundo espiritual não funciona. Você tem que entender a qual cidadania você pertence. Ou você pertence ao Senhor, ou você pertence ao seu adversário. Aí agora ele diz: não, pode ficar aqui. Adore ao seu Deus nessa terra. Por que você vai sair do sistema? Você pode ser crente gospel e estar envolvido com tudo. Que está ficando perigoso. Você pode ser cristão e ser um cristão legal, cantar como o mundo canta, se mover como o mundo se move e se envolver com as mesmas coisas que o mundo se envolve, o sistema deste mundo, que está tudo certo. Você não vai deixar de ser cristão. Pare com isso. Esse é o inimigo que diz: não precisa sair da terra, pode continuar aqui e adorar. É o diabo dizendo: pode continuar envolvido com o sistema do mundo e continue adorando o seu Deus, mesmo dentro do sistema, porque ele vai receber, ele recebe tudo dos seus filhos. Engano do diabo. O que foi que o Senhor disse? Eu vou separar o meu povo. Não tem como, irmãos. Você tem que entender a quem você pertence. E entendimento gera posicionamento. Então, se você ainda não se posicionou por falta de entendimento, clame ao Espírito de Deus, que Ele trará luz para as suas trevas, e você vai compreender o que Deus tem para a sua vida. Mateus 6:24. Satanás diz: não precisa sair do meu domínio, pode ficar aqui e adorar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o amo de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O inimigo diz: fique aqui e pode fazer seu culto aqui mesmo. Está tudo certo, tudo junto e misturado, e Deus vai receber. Mas o Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. Ou você serve a sua carne, ou você serve a Deus. E aí, vá para o versículo. Aí, o que acontece? Moisés não aceita. E você vai aceitar a mistura? Porque eu não aceito. Eu tenho uma cidadania espiritual. E eu tenho que honrar aquele que me chamou. E aí o inimigo vem com a segunda opção. Porque ele não desiste fácil. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Mas você precisa
precisa resistir, porque ele vai continuar tentando. Versículo 28, o que é que diz? Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por nós. Que coisa mais singela. Ficar oliquinhos de uma hora para outra. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ei, então disse Faraó: deixai-vos ir. Moisés se posicionou. Nós vamos sair. Nós não ficaremos aqui. Aí ele pega e diz assim: tá bom, Moisés. Você já tomou uma posição. Você tomou uma posição, você foi separado por Deus. Você não quer mistura. Então faz o seguinte: não precisa ir muito longe. Por que vocês vão para muito longe? Vivam uma vida cristã superficial. E eu ficarei bem grato. E nessa vida superficial, pode ficar por mim também. Meu Deus. Fique tranquilo. Não precisa se envolver muito com as coisas do Senhor. Olha, eu acho que vocês estão se envolvendo demais. E há aqueles que dizem assim: não, eu tomei uma decisão. Já estou muito ferido, já aconteceram muitas coisas. Eu não gosto de muita mistura com o negócio de igreja. Não, você gosta de mistura com o mundo. Beleza, tá tudo certo. Porque não é sobre mistura com a igreja, é sobre unidade do corpo. Aí ele diz assim: não, eu vou, mas eu não quero me envolver. Vida de comunhão? Não quero ninguém sabendo da minha vida. Eu faço assim, ó. Eu entro, sento, consumo e vou embora. Não vá muito longe. Não se envolva. Seja superficial. Viva a sua vida individual e o diabo ficará muito satisfeito. É sobre isso. Ele diz: você pode até ir, contanto que você não se envolva muito. Não vá muito longe. Entre e saia e continue vivendo a sua vidinha superficial. Apocalipse 3, 15 e 16. Enquanto o diabo quer que você não vá muito longe, ou seja, não se envolva muito, não se misture com esse povo, porque crente é um povo muito difícil. Entre e saia. Para quê? Ficar se envolvido com as coisas da igreja? Não. Eu acho que 2 reuniões por semana é muito. 2 reuniões é muito. Eu acho que você está se envolvendo demais. Você não sai da igreja. Você vai para 2 reuniões, você não sai da igreja. Eu acho que você está se envolvendo demais. Eu acho que você não deveria se envolver tanto para você não se machucar. É sobre isso. E aí, nos tornamos mornos. Ei, vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Não estou ouvindo. Vamos lá de novo? Conheço as tuas obras. Conhece ou não conhece? Conhece as suas obras. Que nem nem és és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera você tomasse um posicionamento hoje para que eu possa mudar a sua vida. Diga quem você é e qual a decisão você tomou. De que lado você está. Deus gosta de pessoas que se posicionam. A mornidão deixa Deus enjoado. Quando
Quando é que você vomita? Quando você está? Ou quando alguma coisa não fez digestão direito, fica embrulhado no estômago. Enquanto você não bota para fora, você não fica bem. Esse é aquele que quer ficar nos dois mundos ao mesmo tempo. Ele não sabe se ele pertence a Faraó. Ele não sabe se ele pertence a Deus. E aí ele quer agradar a Faraó. Faraó diz: ó, o negócio é o seguinte, não vá muito longe não, fica por perto, e de preferência mistura um pouquinho, mas pode orar por mim. Só que o Senhor disse: eu conheço as suas obras e sei muito bem que você anda em cima do muro e que você não se posiciona e que você não quer renunciar e que você quer as minhas bênçãos, mas você não quer o meu senhorio. Eu conheço muito bem, conheço muito bem quem é você. Sei que você gosta de se entregar pela metade e que você só entrega aquilo que lhe convém. Conheço as suas obras. Sei muito bem que durante a semana você divide um dia para mim e o outro para o diabo. Conheço as suas obras. Sei que você adora uma mistura. Mas aos domingos você é cristão. Só que tem um detalhe. Quem deras você tomasse uma posição hoje e dissesse a quem você quer servir. Versículo seguinte. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou te dar direito à minha boca. o mundo espiritual não admite dupla cidadania. O mundo espiritual não admite pessoas que não se posicionam. Porque uma hora você será ferido, ou por não agradar a um, ou ser disciplinado por não cumprir o propósito do outro. A mornidão é justamente a tentativa de viver entre esses dois mundos. Não queira misturar o que Deus separou. E aí, ele tenta primeiro fazer com que o povo adorasse no Egito. Depois, quando ele percebe que o povo não iria ficar lá adorando, ele diz: tá bom, pode ir, como se ele tivesse poder para comandar a minha vida e a sua vida. Ei, aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para Cristo, que tem o senhorio de Cristo sobre a sua cabeça, é governado por Cristo e nada teme, porque o Senhor é quem dá a direção para a nossa vida. Ainda que o inimigo venha como torrente de águas, o Senhor morará a sua bandeira, e Ele quem Ele quem demarca território. E diz: é só daqui, porque esses são os meus filhos, e os meus filhos eu conheço muito bem. Tentou a primeira, tentou a segunda. Conseguiu com Moisés? Vai conseguir com você? Êxodo 10, versículo 11. Ele não desiste fácil. O problema é que tem muito cristão desistindo muito fácil. Vamos lá? Não será assim. Agora aí de vós, homens, que servem ao Senhor. Por isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença do Faraó. Não será assim. Agora aí de vós, homens. Homem, tu vai largar tua mulher na mão do inimigo? Mulher, você vai deixar o seu marido por presa? Porque a proposta é essa: vamos dividir a casa. Os homens podem ir,
Por isso é o que pediste. E os expulsaram da presença. E os expulsaram da presença de Faraó. Ei, a salvação é para você e a sua casa. Essa geração tem uma responsabilidade de levar o legado para a próxima geração. Esse é o inimigo que quer nos fazer infrutíferos, inférteis. Podem ir, mas vão pela metade, não vão inteiro. Deixa a próxima geração comigo. Vão os homens, mas eu seguro os filhos. Os homens podem ir, mas a próxima geração eu domino. A próxima geração eu mantenho aprisionada. Ei, meu querido, não aceite. É você e a sua casa. E nós temos respaldo na palavra. Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo? E a tua casa? Por quê? Porque somos influenciadores do ambiente em que estamos. Se você se posiciona, se você se separa e se você resiste o mal, a próxima geração será impactada por suas decisões. Mas isso requer uma renúncia diária. O problema é quando a próxima geração ouve uma coisa, mas estiver fazendo concessões de outras. O problema é que falamos, mas não ouvimos. E hoje eu achei interessante que os homens disseram que não é só sobre chegar aqui e ouvir, mas é ouvir e praticar. Precisamos aprender a estar neste ambiente, a ouvir as direções de Deus e sair daqui e colocar em prática para termos uma vida abundante. E essa vida abundante está estendida para você, para a sua família. É promessa de Deus. Não abra mão. Não abra mão de largar sua família aprisionada nas mãos do inimigo. Se posicione. Seja um exemplo na sua casa. Seja testemunha viva da transformação de Cristo. E eles vão olhar. E eles vão desejar saber que Deus é esse transformador. E para finalizar, a última tentativa. Primeiro, ele tenta fazer com que o povo adorasse lá. Ou seja, ele mexe com a sua adoração. Adora aqui, fica aqui, mistura aqui. Quando ele não consegue mexer com a sua adoração a Deus, aí ele diz: não, você faz o seguinte, vá, mas não se distancie muito. Ei, sabe por quê? Porque se você não consegue, se você não se distancia muito, você está debaixo dos olhos dele. A qualquer momento ele pode te pegar. Aí quando ele não consegue, vá, mas vá pela metade. Vai você, mas a sua família fica. E aí ele não consegue, porque Moisés se posiciona. Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24. Pode ler? Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Ele tenta mexer com você, depois ele vai tentar mexer com a sua família, e depois, quando ele não conseguir mexer com você, com a sua família, ele vai tentar atacar tudo que você tem.
só será digno de entrar no reino de Deus aquele que aprender a viver debaixo de pressão e não se mover em um milímetro do que Deus tem para a vida dele. Posicionamento, direção, alinhamento diante do Senhor, é isso que precisamos. Então Faraó chamou Moisés: vem cá, Moisés, eu quero fazer mais um acordo com você. Eu vou deixar você ir, eu vou deixar sua família ir, mas os seus bens, as suas posses, eu vou segurar. Ele atraca nessas 3 frentes: na nossa vida particular, na nossa vida em família e na nossa vida financeira. Só que o seu posicionamento determina o seu destino. E aí, no versículo 25, qual é a resposta? Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Ei, deixa eu traduzir. Queridão, o negócio é o seguinte: eu me posicionei, fui separado por Cristo e não tem negócio com você. Não vai ficar nenhuma unha, nem eu fico, nem a minha casa fica e nem as minhas finanças. E se você conversar muito, ainda tem um detalhe que eu tenho que te contar: você vai me devolver tudo que você reteve durante todos esses anos de escravidão. Sabe o sacrifício que nós vamos fazer no caminho? Você que vai me devolver. Você vai me dar tudo. Os animais que usam. Ei, garabas! Rabando, ricalabando. Rixande, calabando, romanarabas. Arabas, de calabando, romanarabas. Rixande, calabando, romanarabas. Arabas, de calabando, romanarabas. Chamando a igreja, tudo que você tem retido, está retido seu por anos, tudo aquilo que o inimigo tem segurado e tem travado. O Senhor disse: tenho eu para ti um novo tempo, mas eu quero um posicionamento, quero viver como mendigo, ainda sendo herdeiro, sendo herdeiros. Devolução, restituição é para todos aqueles que se posicionam. Quer viver de migalhas? A decisão é sua. Faraó, você vai ter que devolver tudo que você reteve, tudo que você segurou, tudo que você aprisionou. Você vai soltar a minha vida. Você vai soltar a minha família. A minha descendência não lhe pertence. A minha casa não é sua. E você vai soltar as minhas finanças. Porque o que eu tenho é para adorar ao Senhor. Moisés soube se posicionar, irmãos. Eu posso dizer que existem códigos espirituais que, se você entender como mexe nesse mundo espiritual, meu Deus, ele não disse: o gado é para a gente comer. Ei, Faraó, libera um rebanho, porque os meninos estão com fome lá em casa. Ele disse: não, devolve tudo, porque tudo será motivo de adoração. É seu
ou é de Deus. Fique tranquilo, que se for de Deus, Ele sabe multiplicar. Ele disse: nenhuma unha ficará. Os rebanhos eram fonte de adoração, não somente de sustento. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus deseja de nós um posicionamento sincero. Satanás quer te aprisionar, prender a sua família, prender os seus bens. Mas a decisão é sua. Que tipo de evangelho você quer viver hoje? Fique de pé nessa manhã. Nenhuma unha vai ficar. Na minha casa não fica. Ele vai ter que soltar tudo. Vai ter que liberar tudo. Porque tudo é de Deus. Vai falando com o Senhor. Porque essa parte de posicionamento é sua. Não é minha. A minha parte aqui é ser o mensageiro, aquele que manda a mensagem, aquele que comunica a mensagem. Mas a decisão de se posicionar é totalmente sua. Satanás diz: entregue apenas uma parte. Não seja tão radical. Continue ligado ao Egito e mantenha algumas áreas sob o meu controle. Mas Jesus está dizendo: ei, meu querido, é tempo de viver um novo tempo, uma nova vida. É tempo de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só experimenta uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqueles que transformaram as suas mentes. E transformar a mente depende de decisão. Vá falando com o Senhor. Enquanto houver áreas da vida do crente que o Senhor ainda não exerce influência e soberania, Faraó ainda vai manter o seu poder. Mas Deus continua chamando o seu povo para um êxodo completo, uma entrega sem reservas, uma obediência sem negociações e uma vida consagrada a Ele. Então declare nessa manhã: nenhuma unha ficará. Nada ficará nas mãos do adversário. Porque o resgate que Cristo fez foi completo. Vai falando com o Senhor. Diga para Ele quais são as áreas da sua vida que você ainda não deu acesso. Quer um conselho? Entrega a chave da casa para Ele. E diz a Ele: Senhor, entra e faz conforme a sua vontade. Agora entenda: há um preço. Se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Vai falando com Ele. Se hoje me toca, Ele quer tocar em todas essas áreas em que você está escondendo. do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Se hoje me toca, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Ah, meu irmão, Jesus tem uma vida abundante para cada um de nós. Mas não depende dele. Ele já fez a parte dele. Você só precisa decidir a mudar de vida. Senhor, nessa manhã, meu Senhor, eu te peço, meu Senhor, completa a boa obra nos corações dos teus filhos, meu Senhor. Tira toda escama, meu Senhor, tudo aquilo que nos impede de enxergar a realidade que seu filho é. As escamas caírem ao chão. Senhor, precisamos ver a realidade
a luz.